Giro Esportivo. Girando geral. No Giro Esportivo. Giro Esportivo. Girando geral. Muito bem, agora são 11 horas e 1 minuto aqui na Melhor na Vicência FM, 11 e 1. É hora da gente trazer agora para você o nosso Giro Esportivo, as informações do futebol pernambucano nessa sexta-feira, aqui dentro do nosso Show da Manhã, com oferecimento sempre aqui dos loteamentos Água Doce. Agora é a hora de Anderson Batista chegar por aqui trazendo para você as nossas informações, né? Informação do futebol para essa sexta-feira, hoje dia 30 de setembro. Anderson, bom dia. Bom dia, Matheus Nascimento, bom dia, ouvintes da Vicência FM. Mais um Giro Esportivo, hoje 30 de setembro, finalizando o mês, trazendo as principais informações dos nossos clubes a partir de agora. E, claro, falar também da Série A2 do Campeonato Pernambucano, jogos que finalizaram a terceira rodada ontem. A gente vai agora atualizar o torcedor e finalizar aí, né, uma semana cheia de novidades. O Sport está de volta, a briga por uma vaga no G4. Vamos falar de jogador lesionado no Náutico. Vamos falar de jogador que está deixando Santa Cruz, né? Até então era cotado para permanecer. E agora o jogador, ele se pronunciou, destacando que vai querer a rescisão contratual. E a gente vai trazer tudo aqui dentro do nosso programa. A começar por ontem a Série B do Campeonato Brasileiro, que tivemos duas partidas. Tivemos a vitória da Tombense 2-0 diante do Novo Horizontino. A Tombense chegando aos 43 pontos na classificação. E o Vasco da Gama que empatou em 1-1 com o Londrina. O Vasco começou vencendo, né? Depois o Londrina foi lá e empatou, né? E o jogo que ainda ficou marcado muito por um lance onde poderia ter gerado a expulsão do lateral direito Léo Matos, né? Um lance de uma falta firme, né, que ele acabou fazendo em cima do jogador do Londrina. O jogador do Londrina inclusive deixou o gramado chorando, e mesmo assim não tivemos a intervenção do VAR e o lance nem sequer foi marcada a infração. Então 1-1 que recoloca Londrina, o próprio Sport na briga, né? E a gente vai trazer mais detalhes sobre esse resultado dentro do horário rubro-negro aqui no Giro Esportivo. Série A2 do Campeonato Pernambucano, já que no final de semana teremos o primeiro turno das eleições gerais. O meio de semana foi recheado de partidas pelo Pernambucano da segunda divisão. E ontem foi a vez de vermos aí 5 jogos em campo. Tivemos o empate do Petrolina diante do Decisão Sertânia por 1-1, jogo no Paulo Coelho, no Sertão do Estado. Tivemos a vitória do Central diante do Maguari por 2-0, Central assumindo a liderança do grupo B da competição. Tivemos também a vitória do Torres. Torres foi até o Arruda e bateu o Veracruz por 1-0, é o líder do grupo C com 7 pontos. Quem também venceu pelo grupo C foi o 7 de setembro, que bateu o Santa Fé por 2-0 e está na vice-liderança do grupo C. Pelo grupo D, ontem tivemos aí um jogo cancelado. E teremos tudo para ver o Timbaúba sendo excluído da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Todas as partidas do grupo D que envolverem o Timbaúba, teremos WO, provavelmente. O time já vem para sua terceira partida consecutiva sem estar presente no estádio. O jogo estava marcado até então para o Gileno de Carli no Cabo de Santo Agostinho, e o Timbaúba mais uma vez não compareceu ao jogo. Um grupo que tem como líder a equipe do Ipojuca, mas praticamente todo mundo com chance de classificação. Ipojuca tem 6, Centro, Cabense, Atlético Pernambucano e Ferroviário com 4 pontos, e o Jaguar com 3 pontos, muito em função do que o Timbaúba tem feito, né, em não participar
dos jogos da Série A2. Então, resultados da Série A2 agora voltando com partidas nos dias 8 e 9 de outubro, no final de semana que vem, com a quarta e decisiva rodada, né, já aí na reta final da primeira fase da competição. Vamos agora falar do Santa, trazer novidades do tricolor do Arruda a partir de agora dentro do nosso programa. Tem jogador deixando o Santa Cruz. É um desejo deste atacante deixar o Santa Cruz. A partir de agora, a Cobra Coral é assunto aqui no Giro Esportivo. Giro Esportivo. Girando geral. Junta mais essa vitória. Pois é, a informação agora há pouco, divulgada pelo Globoesporte.com, garante que o atacante Rafael Furtado não fica no Santa Cruz para 2023. É um desejo do atleta em deixar as repúblicas independentes do Arruda. Ele que até então, junto com o Chiquinho, junto com o Eliezer, vinha sendo contactado pela diretoria e estava ali numa lista de prioridades para a temporada 2023. Mas a princípio o Rafael Furtado deve deixar o Santa Cruz. Lógico que o torcedor do Santa fica questionando também a participação do próprio atacante, porque no Campeonato Pernambucano ele foi muito bem, marcou vários gols, né, viveu uma fase artilheira num dado momento da competição, mas na principal competição do ano o Rafael Furtado não conseguiu ter o mesmo nível de atuação. E na Série D foram poucos gols marcados, até a escassez de gols que a gente vinha ressaltando, que desde o mês de maio, né, afligiu o Santa Cruz, com as alternâncias no ataque, uma hora o Rafael Macena, uma hora o Rafael Furtado, e mesmo assim estava como uma das prioridades da equipe para a sequência dos trabalhos, mas agora o jogador destaca que não tem o interesse em continuar na equipe do Santa. Vai pedir a rescisão contratual e em breve teremos novidades em relação ao caso do Furtado. Estava até observando aqui alguns números de públicos na Série D do Campeonato Brasileiro, e dos 10 principais públicos, né, da competição, 9 foram da dupla Santa e América de Natal. O América de Natal foi campeão da competição, né, ao bater o Pouso Alegre na final, e o Santa caiu na fase de oitavas de final, quando foi eliminado para a equipe do Tocantinópolis. A dupla, né, nordestina, tanto Santa como América juntos, arrecadaram mais de 5 milhões e 500 mil reais em rendas nos jogos da Série D deste ano. O maior público ficou com o Santa Cruz. O Santa teve o primeiro, o sétimo, o oitavo e o nono maior público da Série D. Os outros, do segundo ao sexto lugar, os públicos foram do América de Natal. O Santa teve o principal público pagante da competição, com 38.305 pagantes no jogo de ida contra o Tocantinópolis no estádio do Arruda. Teve a sétima colocação em Santa Cruz e Jacuipense, jogo da primeira fase, onde o Santa teve 18.523 pagantes. Teve a oitava colocação no jogo da volta no jogo da ida, contra a equipe do Retrô na segunda fase, 17.728 pagantes. E tivemos também aí o nono lugar, né, com Santa Cruz e Sergipe, um jogo da primeira fase, onde o Santa colocou 17.466 pagantes, foram aqueles que foram, né, a chamada cortesia. O Santa que ainda na primeira fase teve, né, um estádio limitado a 20 mil torcedores e teve os principais públicos. Só em renda bruta, o Santa Cruz arrecadou 3.488.085 reais. Lógico que com os descontos, taxa de federação, né, e tantos outros encargos em relação a esses valores, Santa Cruz arrecadou pouco mais de 1,5 milhão de reais, né, um custo altíssimo. O estádio do Arruda, e mesmo com a presença do torcedor, Santa Cruz não conseguiu, né, ter, não digo que em sua efetividade, mas pelo menos em um percentual ainda maior, né, esses valores para si, muito por conta das taxas que são pagas em relação a essas partidas. Voltando a falar sobre jogadores, o Santa prepara já a proposta para renovar contrato com o meia Anderson Ceará. Santos já foi comunicado e o Santa agora vai para cima em busca do meia. Até mesmo porque é uma das prioridades do Santa Cruz reforçar o meio de campo. Trabalha com a perspectiva de continuidade do Chiquinho. O panorama ainda é o mesmo, assim como também
o caso do Eliezer. E o Santa tendo aí no Anderson Ceará as boas atuações que ele teve em alguns instantes da Série D, até mesmo para começar com esse jogador para a disputa do Pernambucano. A gente fala muito do Pernambucano, mas também tem a Pré-Copa do Nordeste, que financeiramente e esportivamente falando para o clube terá a sua máxima importância. Para a gente finalizar o horário do Santa, tivemos a publicação no último dia 28, o nome do meia João Cardoso. Santa está aí aos poucos resolvendo a situação de alguns atletas do clube em rescisões contratuais. E o João Cardoso, garoto formado na base do Santa, ele teve seu nome publicado no BID, a rescisão contratual. De fato, agora ele não é mais jogador do Tricolor do Arruda, né? E ainda tem outras situações a serem resolvidas, né? Como o caso do próprio lateral direito Edson Ratinho, como do meia João Henrique, jogadores que já deixaram Santa Cruz, mas que ainda não tiveram as suas rescisões oficialmente publicadas e definidas por parte da Cobra Coral, muito por conta também da situação financeira. Por enquanto é só. Semana que vem a gente volta trazendo muito mais do Santa Cruz aqui dentro do nosso Giro Esportivo. Giro Esportivo, girando geral. Vamos falar do Náutico porque o Timbu tem trabalho nesta tarde no CT. O Náutico volta às atividades depois da derrota diante da equipe do Sport pelo placar de 2-1. Eu não sei se com a esperança de, quem sabe, deixar o Z4. É uma situação complicada, até porque o Náutico hoje tem uma distância considerável em relação à primeira equipe fora da zona do rebaixamento, que é o Guarani. E a situação ela vai se agravar ainda mais. Eu falo isso muito por conta do confronto da rodada. Essa rodada vai trazer um jogo entre CSA e Guarani, que inclusive acontece hoje. Todos os concorrentes do Náutico estarão em campo nesta noite. E o Náutico vai conferir essas partidas, obviamente que já com a derrota na conta, né, da rodada 32 da Série B, o que dificultou ainda mais, né, a possibilidade de deixar o Z4 e ter aí um pé e meio na disputa da Série C do ano que vem. Mas tem alguns jogos aqui que interessam diretamente a equipe do Náutico para hoje à noite, como esse CSA e Guarani, como o próprio Operário e Vila Nova, e também um jogo do Bahia contra a Chapecoense lá em Chapecó. Dessas 6 equipes, 5 estão na parte de baixo da classificação. Chapecoense, Vila Nova, Guarani, CSA, né, o Operário, todas essas equipes estão à frente do Náutico, estão mais próximas, digamos, da equipe do Timbu, mas o Náutico bem mais afastado, porque é a única equipe que está ainda na margem dos 20 pontos, hoje com 27 pontos na lanterna da competição. A pior defesa, o Náutico está aí próximo a acumular 50 gols sofridos nesta Série B, e obviamente que com o passar da rodada, a diferença que hoje é de 8 pontos em relação ao 16º Guarani, ela deve aumentar muito por conta do que pode vir a acontecer nesses jogos de hoje à noite. A gente vai estar acompanhando e no fim das contas a gente vai ver qual vai ser a diferença de pontos em relação à primeira equipe fora do Z4. O Náutico, que ontem viu seu próximo adversário vencer, na terça-feira o Náutico enfrenta a Tombense no Estádio dos Aflitos, um jogo às 9h30 da noite, e a Tombense ontem bateu o Novo Horizontino por 2-0. É um jogo difícil, a Tombense, caso vença o Náutico, ainda vai ficar com esperanças na reta final do campeonato, de quem sabe chegar ali na parte de cima da classificação. Se afastou um pouco, não chegou a figurar na 13ª colocação, mas com a vitória agora está na 10ª posição, ainda com um saldo negativo, e vai vir aos aflitos em busca de um bom resultado, muito pelo seu momento e também levando em consideração o momento do adversário, que é o Timbu. Há pouco uma informação sobre o atacante Geovânio. Teve uma lesão grau 1 na coxa, não vai enfrentar a equipe da Tombense na terça-feira. Quem está fazendo trabalhos de fisioterapia é o zagueiro Maurício, ainda é dúvida para o confronto da próxima terça. E o Náutico, que vai ter a volta do zagueiro Arthur Henrique, que cumpriu suspensão no jogo passado contra o Sport. Ele que havia tomado o 3º amarelo na partida diante do Sampaio Corrêa, na derrota por 3-1. E o Arthur Henrique está de volta e deve ser aí a dupla, né, do João Paulo, concorrendo até com o próprio Wellington
por essa titularidade, se bem que quando o Arthur fez dupla com o João Paulo, eu vi uma zaga do Náutico bem melhor até, né, em termos de atuação, do que propriamente com a presença do Wellington, né, que teve também muito por parte da torcida alvirrubra críticas em relação à sua atuação no Clássico. É jogar para honrar a camisa, né? Acredito que é uma situação praticamente irreversível. O Náutico tem 18 pontos a serem disputados e hoje tem 27 ganhos. O Náutico chega àquela margem, né? Aquele número mágico dos 45 pontos se vencer todos os jogos, né? O Náutico tem aí na tabela ainda 3 partidas nos aflitos e 3 jogos fora de casa. O Náutico vai ter nos aflitos Tombense, Grêmio e Ponte Preta. Ponte Preta, inclusive, sendo o último jogo do Náutico na Série B deste ano. Fora de casa, o Náutico tem Criciúma, Novo Horizontino e Chapecoense. Então são os jogos que restam que o Náutico possa fazer e jogar aí as últimas fichas, né? O torcedor sabe que as equipes da parte de baixo aumentaram, né, aquele número mágico, né, de escapar da zona do rebaixamento, que até então estava em 41 e já seria difícil até para o Náutico acompanhar esses 41 pontos. Né, teria que ganhar 14 dos 18 em disputa e agora o número subiu para 43, então o Náutico teria que ganhar 16 dos 18 em jogo, fica ainda mais complicado, né, e um rebaixamento que é uma questão de tempo. Infelizmente, o torcedor alvirrubro vai apenas aguardar o desenrolar das rodadas e o mês de outubro pode selar esse rebaixamento do Náutico à Série C mais uma vez. Por enquanto é só. Amanhã, na semana que vem, a gente volta trazendo muito mais informações do Timbu aqui dentro do nosso Giro Esportivo, sempre com o oferecimento do loteamento Água Doce. Giro Esportivo, girando geral. Casa, a turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte. É isso, meus amigos, o Sport está de volta à briga por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem diria que a Série B seria tão generosa com o Sport, depois de tantos tropeços, principalmente fora de casa. O Sport hoje está a 3 pontos do G4 e com um jogo direto com as equipes que estão na frente dele. Eu até tô aqui com os jogos do Sport que restam, né, para esta Série B, as 6 partidas restantes do Sport na competição. O Sport terça-feira vai até Brusque enfrentar aí a equipe quadricolor, né? O Brusque que tá ali na parte de baixo da classificação, tá na zona do rebaixamento. É um jogo fora de casa e isso já requer uma certa atenção do torcedor, porque o Sport fora de casa faz uma campanha pífia. Tem ainda como adversários, sendo visitante, o Londrina, que tá à frente do próprio Sport, e o Vila Nova na última rodada. Em casa, o Sport não vai ter uma vida fácil. O Sport vai enfrentar o Cruzeiro, que tem tudo para ser campeão ainda nesta rodada, ou quem sabe já na próxima rodada contra o Ituano. O Vasco da Gama, que é um jogo direto, né, no próximo dia 16 de outubro. E o Sport enfrenta o Operário, jogando na Ilha do Retiro. Ah, Anderson, o Operário dá para vencer. Mas a gente viu o exemplo do Operário da última rodada diante do Bahia, né, sendo uma carne de pescoço danada lá na Arena Fonte Nova, e por pouco o Bahia não arranca o empate, né? Quase que o Bahia perde o jogo. Então não vai ser uma partida fácil, a não ser que daqui para lá o Operário já chegue sem nenhuma pretensão de sair da zona do rebaixamento, já matematicamente esteja rebaixado. Aí a partida pode ser facilitada para o lado rubro-negro, até porque esse jogo contra a equipe do Operário, ele será o penúltimo da equipe do Sport. Então vai ser um jogo direto, ainda é um jogo, né, de duas equipes interessadas em algo dentro da competição, mas quem sabe com o passar das rodadas, ou até mesmo o próprio Sport já não esteja mais na briga, o Operário já esteja rebaixado, projetar o futuro, mas pensar nesse jogo diante da equipe do Brusque, onde a reapresentação do Sport ela foi modificada. Até então a gente estava destacando que a reapresentação aconteceria ontem à tarde, só que a assessoria de comunicação do clube informou que os trabalhos voltam nesta sexta-feira às 3 horas do CT. A programação completa ainda não foi divulgada. O Sport vai ter uma viagem a Santa Catarina, né, um compromisso longe de seus domínios, e vai ter uma logística diferenciada, até mesmo para que o Sport, né, possa ter ali as melhores condições de trabalho para essa partida. Não perdeu ninguém por conta de suspensão e por lesão também não. Acredito até na manutenção da equipe
que venceu o Náutico por 2-1 com a entrada do Facundo Labandeira na vaga do Giovani. Né, o Sport que, na pessoa do Claudinei Oliveira, fez essa modificação, que agradou de uma certa forma o torcedor, até porque o Giovani não vinha fazendo boas atuações, e o torcedor já está clamando por uma outra mudança na equipe também, que é a entrada do Wanderson na vaga do Luciano Juba. Eu duvido muito dessa modificação, porque o Luciano Juba, ele tem um crédito com o Claudinei, não apenas por jogar avançado, mas por em alguns momentos também ele ser recolocado, né, na lateral esquerda com as ausências de Sander. Né, em algumas partidas, por exemplo, o Sander tem tomado cartões e na segunda etapa o Claudinei Oliveira coloca Luciano Juba como um lateral esquerdo, assim como ele começou no Sport, e coloca mais jogadores ofensivos. Então eu não trabalharia com essa possibilidade de Luciano Juba sendo um dos reservas, embora não venha fazendo partidas tão convincentes assim. Foi contra a equipe do Náutico mais uma partida questionável dele, assim como tem sido também de outros jogadores da equipe do Sport. O percentual já subiu, né? O site do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas trazia o Sport antes dessa vitória do Náutico e do empate entre Vasco e Londrina com 7% de chances de chegar à Série A. Hoje, o Sport possui 15% de chances de chegar à Série A. Muito por conta da queda do Vasco. O Vasco tinha 62% e hoje apresenta 44% de chance de subir. Próximo jogo do Vasco é fora de casa, assim como o próprio Sport. O Vasco vai enfrentar o Operário jogando lá em Ponta Grossa, enquanto o Sport pega o Brusque em Santa Catarina. São 2 jogos no Sul, são 2 jogos inclusive na terça-feira no mesmo horário, jogo às 19 horas. Então uma oportunidade para que o Sport fora de casa possa, quem sabe, buscar o resultado. Algo que só aconteceu no sul do país. O único lugar que o Sport venceu nesta Série B foi justamente em Santa Catarina. Se o torcedor gosta de presságio, gosta de se apegar a algumas coincidências, tá aí uma delas. A única vitória do Sport foi contra a Chapecoense, jogando lá na Arena Condá 1-0 com gol do próprio Luciano Juba. E agora o Sport vai mais uma vez a Santa Catarina enfrentar o Brusque, que eu até estava analisando os números da equipe quadricolor, e como mandante nesta Série B, o Brusque é o 17º. Ele não faz uma grande campanha em casa. O Brusque tem deficiência jogando no Augusto Bauer. Em contrapartida, o Sport é o 16º visitante. Então, é mesmo que você equilibrar, né, as campanhas de ambas as equipes, tendo em consideração os jogos em casa e também os jogos fora de casa. Então a gente vai estar acompanhando essa rodada. O torcedor do Sport hoje, é um recado até que eu deixo, inclusive, é que acompanhe esse jogo entre Chapecoense e Bahia. Ah, Anderson, Bahia tá com 52, tá com o campeonato resolvido. Não tá. Não tá. O Bahia fora de casa tem tido dificuldades. E o Bahia vai para 2 partidas fora de casa agora. Se o Sport fizer a sua parte, o Sport pode não apenas se aproximar do Vasco, o Sport também pode se aproximar do Bahia. Ah, mas a Chapecoense está na parte de baixo, Anderson. Não se apeguem a isso. A Chapecoense vai jogar em casa, com o apoio do seu torcedor. Tem melhorado desde a chegada do ex-técnico rubro-negro Gilmar Dalpozo. É uma equipe que briga fielmente contra o rebaixamento, mas tem números melhores até do que o primeiro turno. Então vai ser um jogo em aberto, hoje às 9h30 da noite, para que o torcedor possa acompanhar. Pode ser, num futuro próximo, o Sport fazendo a sua parte, mais uma equipe na briga pelo acesso. Não tem nada definido. Até o próprio Grêmio, que vai jogar contra o Sampaio Corrêa hoje à noite, tá em aberto também, né? Então assim, o campeonato tá dando essas aberturas na reta final. Se as equipes forem eficientes, o Bahia ganhar hoje da Chape, o Grêmio ganhar hoje do Sampaio, claramente veremos essas equipes já encaminhando os seus acessos nas próximas rodadas. Mas tropeços, hoje à noite, já pode dar uma conotação, já pode dar uma diferenciação nessas equipes em relação aos demais concorrentes que estão na parte de baixo, na parte de fora do G4, na verdade, né? Ali no 5º, no 6º, no 7º lugar. O próprio Ituano, por exemplo, o Ituano pode ultrapassar o Sport. O Ituano tá com 44 pontos e pode chegar a 47, ficar a 2 pontos do Vasco da Gama. E o Ituano tem um último jogo contra o Vasco da Gama, a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então tá tudo em aberto, só quem comemora mesmo é o Cruzeiro. Ontem a gente viu a festa em Belo Horizonte, o Cruzeiro que já chegou aos 71 pontos e agora tá tudo, né, por essas 3 últimas vagas da segundona do futebol do Brasil. Semana que vem a gente volta trazendo muito mais do Giro Esportivo aqui dentro do nosso Show da Manhã, um oferecimento
do loteamento Água Doce. Não saio daqui. Giro Esportivo. Girando